O que eu indiquei uma vez, eu tava até falando com uma expert que eu lanço, que ela tava falando, nossa, eu falo muito bem, eu olhei pra câmera e eu travei. Eu dei uma dica pra ela. Na hora que ela terminou de gravar o vídeo, ela falou, cara, eu achei que essa dica era ridícula, mas eu tô muito confortável agora. E que dica foi essa? Eu falei, Fala um pouquinho comigo, expert desse Brasil, rapidinho, já Diogo vai falar. Começamos mais um Recast agora, ou Hack, ou como o Diogo fala também, Recrash, né? Enfim, esse programa maravilhoso que a gente está adorando fazer, que é um bate-papo, uma conversa entre a gente e com vocês também, espero a interação de vocês. E hoje a gente espera responder aqui nessa conversa uma pergunta muito legal, que é: como fazer um anúncio simples que converte? Então, Diogo, quer se apresentar? Agora sim. Agora é você. Fala comigo, expert desse Brasil, tudo bem com vocês? Como vocês já estão cansados de saber, meu nome é Diogo Caires e eu ensino vocês, experts, a terem mais naturalidade e técnica na produção de seus vídeos em todas as etapas do seu lançamento. E o tema de hoje, ele é absurdo, maravilhosamente bonito. Eu diria que é uma das etapas mais importantes, né? Se é que tem alguma mais importante. Exatamente. Porque é dependendo dessa etapa que você vai ter sucesso no seu lançamento ou não. Mas enfim, qual será o tema de hoje aí? Fala pra nós. No caso a gente já falou, né? Já? O anúncio simples converte. Como é que faz o anúncio simples converte? Como é que começa? Vamos lá. Anúncio simples que converte. Primeiro, acho que talvez seja um pouco óbvio, mas vale a pena a gente reforçar por que é legal a gente fazer um anúncio da maneira certa. Basicamente, para a gente conseguir atrair a audiência certa, obviamente, para realizar aquela famosa semana de alguma coisa, ou até mesmo um webinário, quando é um lançamento de semente, a gente precisa trazer pessoas certas, que vão te assistir. Não adianta você pegar pessoas aleatórias que vão simplesmente encher o número de inscritos no seu evento, mas não vão estar presentes. Então, para você fazer com que você capte as pessoas, as melhores pessoas, as pessoas mais indicadas para te assistir, você precisa fazer anúncios que vão de acordo com o que você sempre diz. Vamos dizer assim, de acordo com a sua Roma, com o que você sempre prega ali para a sua audiência. Então, é importante você fazer anúncios direcionados, exatamente, é uma coisa que eu sempre falo, né? Para a persona. Sempre, é a base de tudo, para fazer esses anúncios que podem muitas vezes ser simples, mas que converte bastante dependendo de como for planejado, estruturado. O anúncio, quando você é expert que tem que fazer um anúncio, você tem que focar. Eu vou dar duas opções aqui. Você pode falar se é uma delas ou se é um misto, talvez, delas. Eu devo focar, quando eu for fazer meu anúncio, na minha audiência para chamar ela para o meu evento ou em uma audiência nova que ainda não está me acompanhando? Rapaz, essa pergunta muito interessante e a minha resposta para ela é as duas. Por quê? Você está focando em pessoas que já te conhecem, isso é necessário, até porque senão tudo que você está fazendo antes é à toa. Então, aos processos de distribuição de conteúdo, na produção do conteúdo, você já está captando as pessoas ali, gerando aquela famosa conexão, esse relacionamento com a sua audiência. Vamos chamar de audiência quente, que te conhece, sabe o que você faz e te segue porque gosta do que você ensina. Mas também é importante trazer pessoas novas para o seu, como se assim, lançamento, para a sua captação de leads. Por quê? Tem vezes que quando você distribui o seu conteúdo pelo tráfego pago ou orgânico, você capta pessoas, mas você não consegue captar todas as pessoas que têm aquele interesse total nisso. Então sempre tem pessoas que precisam muito da sua solução, mas assim, não te conhecem, nunca ouviu falar de você, infelizmente. Mas aí nessa parte de captação de leads, você pode sim direcionar uma porcentagem da sua verba para que você capte pessoas novas que nunca te viram. E já vi muitos relatos, de que pessoas que conheceram o expert no evento compraram dele. Que nunca tinha visto, compraram. Por quê? Soube fazer um evento, primeiramente, soube captar a pessoa com um anúncio bom e soube fazer um evento bom. Acabou. A pessoa precisava daquilo, teve a solução, mas nada melhor do que ela comprar. Então, assim, é preciso ter essa distribuição. É lógico que a maior parte é direcionada para a sua audiência quente.
Porque você não vai jogar suas cartas para uma coisa que você tá incerta, né? Um tiro no escuro. Mas sim, é necessário ter nos dois. Acho que você usou um termo aí muitas vezes, e já que a gente está falando de anúncio, talvez seja interessante reforçar para quem ainda não sabe, que muitas vezes tem essa dúvida. O que é essa captação de lead? O que seria esse lead? Lead é quando a pessoa é basicamente uma audiência que te dá um certo tipo de contato para que você tenha como comunicar com ele. Por exemplo, a pessoa te deu o número do telefone dela. No caso lá da inscrição, ela cai numa página, digita o nome, e-mail e número. Ou nome, e-mail, ou e-mail e número, enfim. Sendo e-mail, sendo número, ela te deu uma forma de você contactar ela para avisar de alguma aula, para avisar de algum bônus que ela ganhou daquela aula, um PDF, enfim. Então, ela te dando aquela informação, ela se torna lead. E, claro, no lançamento se divide em duas etapas. A parte de distribuição de conteúdo para que a pessoa conheça o que você ensina e você vai crescendo essa autoridade. A sua autoridade vai crescendo para ela aos poucos. E a captação de leads, que é onde você vai pegar essas pessoas para chamar para um evento. Ó, eu te ensinei muita coisa aqui. Espera aí que eu bati no microfone. Ó, eu te dei muita coisa aqui. Se você quiser participar desse evento, você vai aprender muito mais. Você sabe como é que eu ensino, então vem cá. Ei, você nunca me viu, eu ensino isso aqui, ó. Então vem cá, e vão trazendo. Vai ser esse dia, vai ser essa hora, e vai enchendo. Sempre assim. Eu acho que assim, todo mundo que vive de internet, ou que só gosta de internet, já se deparou com algum anúncio no Instagram, no YouTube. Não, no YouTube nem se fala, né? Que já acho que vem de mais tempo. Aquele desgraçado 5 segundos. E assim, a pessoa sabe reconhecer um bom anúncio. Tipo, poxa, esse aí me pegou, hein? Esse aqui eu fiquei curioso. Carro passando na rua. Cachorro latindo. Mas agora, enfim. A pessoa sabe reconhecer quando um anúncio pega ela, né? Te fala, caraca, esse aqui, não sei o que fez aqui, mas alguma coisa me deixou curioso. Exatamente. O que é essa coisinha que na hora que a gente tem que fazer o bendito do nosso anúncio, a gente não sabe? Primeiramente, a gente precisa entender o comportamento da pessoa do outro lado do celular, do computador. Primeiro, não é você começar um anúncio simplesmente falando assim, engessado, falando que, você sente isso aqui, vou te convidar para a semana. Acabou. Primeiramente, você precisa entender que o comportamento da pessoa que está na internet é rápido, é dinâmico ali. Você precisa captar a atenção dela nos primeiros 5 segundos. Então, é a parte mais trabalhada do anúncio, assim, de criatividade, vamos dizer assim. Eu acho que com a popularização ali dos 5 segundos do YouTube, isso ficou ainda mais forte. Exatamente, né? Exatamente. Por isso senão também. A pessoa pula. Exato. E a gente até chama esses anúncios de criativos. Acho que por ter essa criatividade de diferenciar, sair do comum. Então você precisa entender primeiro essa parte de que você precisa chamar a atenção ali, tanto que mais tarde eu vou até explicar um pouquinho como se divide um anúncio certinho. Você precisa entender essa primeira parte, dos 5, 3 primeiros segundos, e você também precisa entender que o seu anúncio ele deve ser baseado totalmente na sua persona, ou seja, na audiência que você quer captar. Então, assim, você precisa estruturar todas as vezes. Vocês vão me ver aqui, ficar careca de saber, careca de ouvir, que eu vou ficar falando direto, porque aí preciso construir uma persona bem dedicada, parar para escrever aquilo mesmo, várias e várias reuniões, para você entender realmente com quem você está trabalhando. Se você errar nisso, você erra em anúncio, erra em conteúdo, erra em tudo. Então, primeiramente, baseie-se na persona. Eu falei que o anúncio talvez fosse a parte mais importante ou não, porque eu não sei se dá para dizer se tem alguma mais importante que a outra, né? Um conjunto, mas talvez para anúncio a persona é importante demais, porque assim, na produção de conteúdo também é muito importante, você tem que produzir para a pessoa que você quer, mas o anúncio você está diretamente chamando quem você quer. E se você chama uma pessoa errada, se ela entra achando que é uma coisa e depois é outra, acabou, você perdeu. Então, realmente no anúncio a atenção para a persona é quadruplicada, né? Eu vou até adiantar aqui um passo que eu ouvi uma vez que um expert bem famoso na internet aí, de tráfego, ele trouxe um anúncio muito interessante, em que ele começava o anúncio com um trecho de uma palestra dele. Ou seja, isso já trouxe uma autoridade. Beleza, trouxe autoridade. E nesse trecho era insano, sensacional o que ele ensinava. Porque era um trecho muito bom. Já aumentou a conexão dele com a audiência, ou seja, falou o que a audiência queria ouvir. Se é uma palestra para pessoas que querem ouvir ele, então com certeza estava conectado com a persona dele. E aí ele mandou aquele trecho da palestra, não precisou fazer nada, só cortar uns trechinhos, né? E no final, o convite. Se você quiser participar
da semana tal, 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 vai ser isso, 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 onde você vai aprender sobre isso. Se inscreve. E ele falou que foi o que mais converteu. Por quê? Anúncio simples, um trecho de uma palestra. Por quê? Trouxe autoridade. Né? Inclusive, uma palavra muito importante para quando você fala de anúncios é essa autoridade. Porque existem experts que já têm, o que torna um pouco, não facilita tanto, mas torna um pouco mais fácil ele captar as pessoas, por ter autoridade. Muito forte, né? Exato. E tem experts que não tem. Então, é preciso saber trabalhar dos dois lados, das duas vertentes. Acho que antes da gente entrar nessa questão da autoridade, que eu quero te perguntar algumas coisas, é importante reforçar sobre essa questão da persona, que muita gente ainda fica essa coisa, nossa, se eu ficar nichando muito, chamando só uma pessoa específica, a chance de vir, vai vir menos pessoas, vou vender menos, então é melhor tentar chamar todo mundo. Só que chamar todo mundo, qual é o resultado de chamar todo mundo? Chamar todo mundo, você pode até captar mais pessoas, beleza. Mas na hora lá do resultado, que você está pagando por aquele lead, para ele estar no seu evento, depois você tem que arcar com as contas, ou seja, pagar os seus boletos, número não paga boleto, e sim conversão. Então você precisa fazer as pessoas converterem. Quem vai converter? Quem realmente está interessado em você, no que você ensina. Então também é interessante você nichar, né? Subnichar cada vez mais esses anúncios. O que eu indico é separar até mesmo em categorias. Beleza, você quer chamar um específico tipo de estilo de pessoa específico? Você vai e direciona um conjunto de anúncios lá, não estou falando de tráfego não, um conjunto mesmo. 5 anúncios para aquela específica pessoa ali, aquele estilo de pessoa. Mais 5 para outro, mais 5 para outro. E vai. De qualquer forma, você vai pegar no volume e vai pegar na especificidade de cada um. Mas você tem que lembrar sempre que se você chamou num anúncio, isso é sempre importante porque eu já vi muito erro nisso. Se você chamou um anúncio, a pessoa mostrou um convite para ela prometendo algo, você tem que lembrar que o que você prometeu no anúncio você tem que entregar no seu webinar ou no seu CPL, que é aquele conteúdo que você faz pré-lançamento, para que você aqueça a pessoa, né, para uma futura compra. Mas também não é pensando só nisso. Claro que conteúdo pré-lançamento você precisa entregar a absurdo valor ali, porque ela precisa sair dali aprendendo. Se ela não quiser comprar, ela precisa sair satisfeita, falar, Diogo me ensinou gratuitamente, tudo certo, aprendi e consegui ter resultados. E acho que muito grande grande play do mercado fala, né, que às vezes a pessoa que viu ali seu webinar, viu seu CPL, talvez ela não compra naquela oportunidade, mas ela vira uma possível compradora muito forte para uma próxima oportunidade. Eu sou testemunha viva disso, eu sou essa pessoa. No ano passado, eu estava começando e adentrando mais nesse mundo de lançamento e eu precisava entrar em um curso de um certo expert. Só que eu estava muito duro de grana, então não dava. Eu precisava, falava com meu amigo, nossa, eu preciso entrar nisso. Já entrei, só falta passar o cartão, porque eu quero, não tem nada que me faça pensar o contrário. E nisso era, se não me engano, agosto do ano passado. E aí, ele lançou em novembro. Fez a promoção de Black Friday, que ele nunca tinha feito, falou que era a última, e realmente foi. E eu fiquei com dor no coração, porque nem com a promoção eu conseguia comprar, porque eu não tinha dinheiro na época. E aí eu falei, não, isso serviu de motivação. Eu falei, não, em janeiro, quando ele lançar, eu vou entrar pra essa turma. Eu paguei mais caro que de novembro? Paguei. Mas eu fiquei feliz em pagar, porque ali trouxe uma transformação absurda. Posso dizer que foi o start para eu estar aqui hoje, para qualquer coisa que eu consegui até hoje, edição, tudo que eu faço. Porque aquela turma que eu entrei foi maravilhosa. E não me arrependo de ter pagado a mais, porque eu já tinha passado o cartão, na verdade, ali, né? É o que ele até falava. Muitas vezes você fica frustrado, nossa, não vendeu quase nada, ou até mesmo, nossa, não vendi nada. Mas você esqueceu que teve pessoas ali com você. Se você soube gerar valor, fazer uma promessa, uma oferta boa, no próximo lançamento, você faz um debriefing, que, para quem não sabe, é uma reunião com a sua equipe, ou só com você mesmo, se você trabalhar sozinho, para que você identifique pontos fortes e fracos do seu lançamento, para que você melhore os pontos fracos e mantenha os pontos fortes, para que você sempre se aprimore, né, cada lançamento. E no próximo debriefing que você fizer, você ajuste isso e assim faz o lançamento de novo. Possivelmente, e muito provavelmente, as pessoas que estavam no seu primeiro lançamento, se gostaram, elas vão estar no segundo. E pode ser que compre também. Porque além da pessoa que, igual como você, não tinha dinheiro, mas vou esperando para comprar, tem a pessoa também que às vezes ela tem uma objeção muito grande, que ela tem o seu tempo de ir quebrando. Às vezes não é no primeiro, às vezes não é no segundo, mas quando chega no terceiro a pessoa fala, não tem jeito, eu tenho que comprar esse trem.
porque não tem outra saída. Mas Agora pra gente... Tá, só um detalhe, que você falou uma palavra importante, objeção. É muito, muito papel do expert quebrar as objeções. É assim, se a pessoa tá com objeção, a culpa é do expert, entendeu? Por quê? Ele precisa estudar a audiência, ele precisa conhecer. Mas não tô falando que ele deveria ter quebrado. Beleza, ele pode aprender naquele lançamento que aquela objeção ele não sabia e foi e quebrou. Beleza, mas ele precisa quebrar. E existem lançamentos assim de 5 dígitos de ticket de produto que a pessoa compra de primeira. Porque se ele souber quebrar a objeção, o próprio Érico é rei nisso. Cara, o ticket dele é muito grande, então ele tem que saber quebrar as objeções todas. Por isso que ele faz um evento grande, para poder passar esse tempo com a audiência e ir quebrando aos poucos. E o próprio Érico fala, né, que isso que você disse aí é o gatilho da antecipação, né, que você responde a dúvida, você quebra a objeção antes da pessoa perguntar. Antes dela ter aquela objeção, você já quebra, não dá chance. Sim. E assim, já que a gente está entrando nos gatilhos, então, a gente pode falar de outros também que tem que ter dentro do anúncio, mas antes de falar dos outros, porque eu acho que a gente vai chegar lá, a questão da autoridade. A gente já viu alguns anúncios que, cara, a autoridade faz o trabalho por si só, né? Quando a pessoa tem autoridade, é diferente. E muita gente fica achando que, poxa, por eu não ter essa autoridade, eu nunca vou conseguir chegar lá, nunca vou conseguir vender. E às vezes nem entende que essa autoridade ela é construída, né? De pouquinho em pouquinho. Ninguém começa com autoridade. Ninguém começou com autoridade. Então, o que faz... como é que eu faço um anúncio se eu não tenho autoridade? Como é que eu provo para essas pessoas que ela tem que me dar o voto de confiança? Primeiramente, vamos entrar numa parte mais do início. O que é essa autoridade que tantos falam? Basicamente, quem é o nosso primeiro contato de autoridade? O que você acha? Que a gente tem na nossa vida? Os pais. Exatamente. Em seguida, geralmente, são os professores, porque é onde a gente tem contato que vai ensinar algo pra gente que a gente não sabe. Então, o que essa autoridade faz? A gente confia nos nossos pais. Quando a gente tá pequenininho lá, eles falam uma coisa, pode ser mentira. A gente vai confiar e vai defender aquilo com unhas e dentes se alguém falar o contrário. Por quê? Aquilo eu ouvi de uma autoridade, eu confio nela. Então é uma questão de relacionamento de confiança. De você saber que a pessoa tá ali e que ela viveu aquilo, que ela sabe falar sobre aquilo. O que acontece nesse mundo de lançamento? Essa autoridade ela vai crescendo aos poucos quando as pessoas vão reparando em você, no que você consegue ensinar, primeiramente no como você ensina e o que você ensina, se realmente é bom, né? E outra coisa também é os seus resultados. Antes, isso é importante falar, lá para 2013, 2010 e 2013, o que media a sua autoridade era o seu tempo de execução naquele nicho específico, naquela área. Ah, tô há 13 anos trabalhando com isso. Pô, o cara sabe muito tempo. Agora, depois dessa revolução da internet, cada vez mais pessoas utilizando, o que tá valendo agora? Não é mais o tempo de execução da pessoa, mas sim os resultados que ela traz. Então ela pode estar 1 ano no serviço. Se ela traz resultados significativos, não tem por que a pessoa não confiar nela, porque ela tá provando ali. É a famosa, outro gatilho, né? Prova social. As pessoas falam, ó, essa pessoa me ensinou isso e eu tive esse resultado. Ela traz o gatilho da prova social e juntamente uma autoridade imensa, porque prova que você consegue ajudar ela com o seu método. Mas, como a gente vem falando, existem pessoas que não têm essa autoridade ainda, porque ela justamente é construída com o tempo. E aí, às vezes é até difícil também, até difícil também de mostrar essa prova, né, no início. Exatamente, porque você só vai ter essa prova depois que você talvez realizar alguma venda, a não ser que você já trabalhava com isso antes, tem algum cliente fora da internet. Mas geralmente as pessoas não têm. Então realmente no início é um período muito mais... É o período mais estressante do lançamento, assim. Se você analisar do início até os processos futuros, é o período mais estressante, que você precisa estar correndo sempre atrás de estar ali presente. Não que as outras fases você não precisa estar presente. Você precisa estar muito ali, porque você não tem ninguém para provar que seu método é bom. Então você precisa fazer eles acreditarem. É um voto de confiança. Tanto que a gente tem diversas técnicas de fazer isso na hora do pitch de vendas. Mas o interessante é que quando a gente não tem essa autoridade, a gente utilize outros gatilhos para que, vamos dizer assim, possa superar essa falha ainda, que você ainda não tem. Eu nem chamo de falha, mas uma coisa que você ainda não pertence a você ainda. Porque a autoridade, no caso, não está em você. Está na cabeça da pessoa que te assiste. Então, simplesmente, você precisa, aos poucos, passar esse relacionamento com ela ali, esse tempo,
pode gerar demorar 2, 3 lançamentos, 4, mas vai passar. Então você precisa utilizar outros gatilhos. Um dos mais fortes é esse da prova social. Beleza. Outro gatilho mais forte é você utilizar da história também. No caso do seu lançamento, a gente utiliza bastante a chamada jornada do herói. O que é essa jornada do herói? É um gatilho, nada mais é do que um gatilho da história aplicado ou a você mesmo, porque você é um herói transformado. O que a gente fala de herói transformado? É que você estava em um status quo, ou seja, passando por um certo problema, descobriu a solução, você descobriu essa solução, aplicou em sua vida, teve dificuldades, passou por diversos episódios da sua vida que você pensou em desistir, que viu que não dava, mas persistiu. Quando você persistiu, você conseguiu alcançar o resultado até um ponto B, onde você está muito melhor do que aquele primeiro estado que você estava. Isso acontece muito em filmes. Direto a gente tem essa jornada do herói em filmes, onde a pessoa conhece um guru, aprende com ele, depois vai na prática, se estabefa. Tanto que a maioria dos filmes dos heróis, eles sempre estão na luta final, eles sempre quase estão morrendo ali, acontece uma esperança e vai. Então, é isso realmente a jornada do herói, é aplicada na prática. Mas isso também acontece no lançamento. Então, você provando, contando essa história, provando que você é um herói transformado, a gente chama de avatar transformado, você consegue provar para a pessoa que aquilo é real. Mas também não pode ser só com você. Claro, você pode contar a história de um amigo seu, desde que você aplique sempre o gatilho mental da integridade. Seja sempre verdadeiro. Nunca invente nada, porque as pessoas sempre vão saber que você está mentindo. Acho que, assim, muita gente gosta de... Todo mundo gosta de fazer metáfora com carro, né? Eu acho que isso que você falou é muito, muito disso. Que lá no início, quando a gente está aprendendo a dirigir, ninguém consegue sair com o carro de primeira, né? Sempre dá aquela morrida no carro, dá aquela engasgada na primeira. Mas depois que a primeira foi, mesmo engasgando, o resto vai. E, cara, eu vi uma história muito bacana de um lançador que ele, assim, no primeiro lançamento dele, ele fez lá o semente, agora não lembro se era o semente, se era o interno, esqueci. Aí ele fez e vendeu zero, não vendeu nada. Juntou uma galerinha pro evento lá e tal, mas vendeu zero. E aí, zero venda, zero autoridade, zero prova, ele resolveu, não tô dizendo que é a coisa certa de se fazer também, tudo depende, mas ele resolveu dar o curso dele pra galera que tava lá, pro pessoal que tava lá. Caramba. Aí ele deu gratuitamente pra, sei lá, umas 15 pessoas, 20 pessoas. Aí eles fizeram o curso e, já mudou a vida daquelas 20 pessoas, já conseguiu depoimento, então a coisa já começou a andar. Às vezes não é da forma como a gente espera, né, no início, mas se a gente fizer direitinho, a coisa começa a andar. Exatamente. E isso que você falou, foi até importante falar que não é o certo, né? Porque foi uma tática que ele utilizou, assim, foi um voto que ele tentou de confiança. Por que que isso tinha grandes chances de ter dado ruim? Sim. Quando você dá alguma coisa de graça pra pessoa, por mais que você goste muito dela, ali entende que ela vai estar determinada, ela tende a não dar tanto valor quanto ela daria se ela tivesse investido e dado o voto de confiança dela. Por quê? Eu dei meu dinheiro, eu dei meu tempo ali, então eu preciso fazer isso aqui. Agora, quando você recebe de graça, as chances são que 90% das vezes você não vai ver aquilo com tanto valor assim. Pode deixar para depois, não vai tornar aquilo como uma prioridade. Até mesmo quem paga altos valores faz isso, imagine quem recebe de graça. Então, assim, foi um voto muito corajoso que ele fez. Bom, felizmente deu certo, ainda bem. As pessoas que pagam, elas tendem a ser mais comprometidas, né? Isso é Exatamente. Do ser humano. Tem uma coisa que a gente conversando antes de gravar esse episódio falou bastante, que é a questão de como fazer dar certo, né? Um anúncio, o que ele tem que ter? Ele tem que chamar a atenção, ele tem que fazer uma ancoragem, ele tem que ter um fechamento. Como é que é esse processo de um anúncio? Cara, existem diversos tipos de anúncio. Diversos. E você pode lidar com isso, assim, várias vezes no YouTube, no Instagram, nos stories. Mas existe uma estrutura que a maior parte dos anúncios que convertem seguem ela. Pode ser que não segue assim fielmente ali, mas se você for olhar entre linhas ali, tá certo. Tá seguindo aquilo. Novamente, não é o certo, é um tipo de estrutura, não existe certo e errado. Existe o teste. Primeiro, o que é essa primeira estrutura? É você captar a atenção da pessoa.
Então você precisa ser autêntico, precisa fugir do comum e precisa sair daquela monotonia que você sempre vê na internet. O que é essa monotonia? Eu vou citar alguns exemplos aqui do nicho de finanças, que eu vejo bastante, já me saturou, já ficou monótono para mim. Pode ser que não ficou para você. Se você for o nicho de finanças, se você fizer isso e der certo, tá tudo bem, mas para mim não funcionaria. Que é, a pessoa tá lá em frente ao carro e fala, olha que eu comprei esse carro aqui, ó. Eu comprei isso aqui e você também pode. Arrasta pra cima que eu te mostro como. Ó, tô aqui na praia com o computador, trabalho na praia. Arrasta pra cima que eu te conto como. Isso virou até piada, tipo, recentemente na internet. Porque ficou muito banal. Você mostrando uma posse sua e, eu te conto E como. essa banalidade, ela já não, ela tira um pouco a confiança que a pessoa tem. Sei lá se essa pessoa não alugou esse carro, né? Ninguém vai saber. Então, e é justamente essa estrutura assim já ficou repetitiva. Então você precisa fugir desse comum, vamos dizer assim, dessa parte banal da internet. Então o que você faz? Chama a atenção de uma forma diferente. Tem diversas formas de você chamar a atenção. Eu já vi anúncios de pessoas que começou o anúncio de cabeça para baixo com o celular. Começou a falar e depois ela virava. Já vi anúncios com a pessoa plantando bananeira e falando. Outro já viu algum cara saindo da geladeira e falando. Não tinha nada a ver com a geladeira, mas saiu. Então, tipo assim, ela chamou a atenção, fez o papel dela. A geladeira é muito bom. Realmente. Eu falei, caramba, do nada a geladeira abre assim e sai ele. Só que ele fala nada a ver com a geladeira, ele só quis chamar a atenção. Não, ele faz a piadinha, né? Que o pessoal fala, só falta sair da geladeira agora. Ele saiu da geladeira. Exatamente. Porque o que ele estava fazendo? Chamando ali o que as pessoas que... Geralmente esse anúncio são para pessoas que não conhecem ele. Porque quem conhece já vai saber, pô, esse cara eu conheço, eu assisto ele e vou ver o que ele quer falar. Mas quem não conhece, não, é uma geladeira, peraí, o que ele tá fazendo? Aí vai tender a assistir. Captou a atenção, beleza. E após captar essa atenção, onde existem diversas formas, você vai para a parte da ancoragem, onde você vai linkar a sua chamada inicial, que você falou, um convite. O que a gente faz geralmente nesse convite inicial? A gente utiliza, eu gosto muito, isso é uma coisa particular, gosto muito de utilizar uma estratégia da persona. Pegar a pessoa pelo problema, pelo medo ou pela solução comum. Por exemplo, se você está entrando no mundo do lançamento agora e acha que esse mundo não é para você, que você não serve para falar com as câmeras, eu tenho uma coisa para te falar. Então, eu fiz vamos dizer assim, eu designei, não, qual é a palavra? Deixa eu pensar aqui. Eu mostrei. Eu mostrei para ela como que é a realidade dela e reafirmei. E ela realmente, realmente faço isso. Realmente eu penso isso. Tá, o que ele tem pra falar? Beleza, captou minha atenção. Por quê? Eu estudei a persona e sei qual é a dor dela. Mexi na dor, aí eu vou falar. Você sabia, eu gosto muito de fazer esse anúncio, que é a parte de você ensinar. Porque as pessoas acham que anúncio é só convidar. Eu gosto realmente de ensinar. Você sabia que se você fizer isso, você consegue reverter essa situação? Ela, não sabia. Isso aqui eu sabia, mas isso aqui não. Então, isso aqui não tem como te explicar em um anúncio agora, mas eu vou te convidar para a semana tal, para o dia tal, onde eu vou te especificar melhor isso aqui e te explicar como você pode usar isso a seu favor e ter muito mais visualizações no seu vídeo, engajamento, retenção e ter mais uma audiência mais qualificada para você. Beleza, abordei um problema com a captura da atenção dela, fiz a ancoragem com isso, depois fez o fechamento, convidando para o dia, hora e nome do evento. Show! Uma coisa que pode ser feita também, um tipo de anúncio, é justamente o que eu falei no início desse episódio, que é utilizar um trecho de uma palestra, que já traz autoridade. E ali naquela palestra, o que ela faz? Ensina. Então, por isso que eu imagino que aquele anúncio que esse cara falou converteu bastante. Porque o que ele ensinou ali é muito valioso, você não vê em qualquer lugar. E é uma parada de reflexão, né? Que tá ensinando ali na dinâmica, tá no meio do processo, pegou ele no flow da parada. Então, isso ajudou bastante a converter muito mais. Cara, assim, tem vários anúncios que são excelentes. Não sei dizer se tem um melhor que o outro. A questão é fazer bem feito, né? Ter uma sacada legal. Mas esse de ensinar, cara, eu me deparei com uma vez que era uma mulher, esqueci o nome dela agora. Ela tinha um curso de dica de comprar passagem para viagem internacional. E ela começava mostrando, você sabia que se você tentar comprar uma viagem de São Paulo para França, sei lá, agora não lembro, é R$1.000, mas se você comprar
de São Paulo pra, tipo, Itália, e depois da Itália pra França, somadas as passagens são menor, aí você fala, caralho, que legal. Aí ela fala, se você quer mais dicas como essa, aí botou lá o Mano, evento e eu me tal. inscreveria. Eu me Cara, inscreveria, de verdade. eu nem viajo, mas eu fiquei com vontade, porque vai que um dia eu viajo, não sei disso. Pô, Exatamente. sensacional, cara, Você muito já bom, passa. muito E bom. nem que você só se inscreve, nem participe do evento. Você vai acompanhar ela, você vai seguir ela no Instagram, YouTube. Futuramente você vai viajar, então. Vai É, servir. Então, exatamente, esse anúncio exatamente. também, ele não serve só para chamar as pessoas para o evento. Tanto que em época de anúncio, isso não é regra, mas geralmente em época de anúncio você ganha muito inscrito, muito seguidor. Porque você pega realmente as pessoas. Outro anúncio que eu também vi, que foi muito bacana, esse realmente. Eu falei, caraca, é isso. Foi assim, o cara tava sentado no sofá, assistindo Netflix. Na verdade, não estava assistindo ainda, estava procurando no catálogo, rodando ali com o controle da TV. Aí, do nada, ele fala, ele estava mexendo e para, olha para a câmera, ó, você sabia que a Netflix usa tal estratégia lá, que eu nem lembro o nome, que para você sempre ficar vendo cada vez mais o catálogo dela, que é, ela mostra uma fileira de filmes e o próximo aqui, do lado, ela deixa metade. E aqui embaixo, ela Ah, deixa uma parte. É para você sempre ficar rodando. E ele fala que isso é uma estratégia muito utilizada para produtores de páginas, que devem utilizar isso, essa metade dessa dobra que a gente chama da página, para que a pessoa sempre queira arrastar e saiba que tem uma coisa embaixo. E aí ele até convidou para a semana que ele ensina a fazer páginas para lançamento, qualquer produto, que isso é aplicado na prática. Então, pô, aprendi uma verdade. coisa no anúncio e eu me inscrevi. Muito Então, bacana mesmo. é muito É, acho interessante. que, tipo, isso pega um pouco a. É assim, por exemplo, o que a Netflix faz, por exemplo, pega a curiosidade. Aí ele usar esse anúncio faz a gente entender aquilo que está sendo feito e, nossa, isso é uma sacada muito legal. Eu acho que a grande questão dos anúncios, véio, é você realmente usar ao máximo ali o poder dos gatilhos, né, cara? De você pegar a curiosidade, pegar a semelhança àquele que você falou, ah, você faz isso, você sente assim, aí a pessoa, poxa, sou eu mesmo, sabe? Você toca a pessoa no emocional ali. Eu acho que o forte do anúncio é justamente tocar aí. Exatamente. Quando o anúncio, a gente fala muito que o anúncio é bom quando a pessoa fala, nossa, ele tá falando comigo. Porque reconheceu, nossa, isso aqui é muito igual a mim, eu faço muito isso. E aí tá um exemplo. Pega uma solução comum da sua audiência. Você que já estruturou sua persona, seu avatar, pega aí uma solução comum que você falou, ó, o que é solução comum para quem tá chegando aqui agora? É uma parte da sua construção da persona em que você coloca ali coisas que a sua audiência geralmente faz para tentar buscar chegar a um resultado, mas que você, como expert, sabe que não é tão certo. Então pega aquilo que ela faz e fala, você faz isso aqui quando você quer chegar a isso? Ela, não, eu faço. Saiba que isso está errado. Mas aí você não pode confrontar direto com ela, né? Saiba que isso pode trazer isso, isso e isso para você de prejuízo ou te prejudicar de certa forma. Mas, se você fizer dessa forma aqui, você vai ter isso e isso de benefício. Quer saber mais? Se inscreva no evento. Isso é Então, legal que você falou, porque as pessoas não gostam de ser confrontadas, né? Tipo, é, ah, é, chega, ah, se você faz isso, você tá fazendo errado. Ah, te lascar, meu irmão. Quem é você pra falar que eu tô fazendo errado? é Bom, exatamente. já que você falou de confrontar, então isso é um erro e anúncios tem muitos erros que a gente não pode cometer. Que é tanto de execução quanto de planejamento mesmo. Fala aí. Nossa, realmente é um ponto importantíssimo. Primeiro erro, vamos começar da base, planejamento. São dois erros, execução e planejamento. Mas o planejamento ali, se você errar ali, você erra tudo. O que é isso? Você, como expert, se você já lançou, você sabe a correria que é natural. Não importa o quanto você se planeje, vai ter correria. Mas se você nunca se lançou, seja bem-vindo à correria, que você vai ver daqui a alguns dias quando você se lançar. Mas é o seguinte, quando a pessoa ela planeja uma produção para um lançamento, ela precisa saber que, primeiramente, quantos dias que ela vai deixar para a captação de leads. Ou seja, quantos dias ela vai deixar rodando aquele anúncio. Geralmente, 21 dias, 14 dias, 7 dias. Eu recomendaria os 14, que é a média, para quem está começando ali. Então, baseado nisso, a gente precisa saber também qual é a verba que a gente vai disponibilizar para tráfego, para que as pessoas, a gente botar lá na plataforma do Face Ads ou Google Ads para chamar as pessoas. Beleza? Sabendo disso, a gente ainda faz o planejamento de tal dia eu vou rodar tal anúncio, isso aqui é para tal pessoa e você vai designando.
Tem gente, eu já vi casos absurdos de lançamento que fez 6 anúncios, 7 anúncios. Meu Deus, isso é... eu não tenho nem palavra pra isso. Por quê? No mínimo, eu sempre recomendo, no mínimo, 20 anúncios. Porque você consegue pegar muito mais parte da sua persona, muito mais dores específicas. Por quê? Tem gente... Eu, por exemplo, teve uma vez que recebi um anúncio de uma pessoa, eu sabia quem era aquela pessoa, só que aquele anúncio não me convenceu. Eu falei, deixa pra depois. Depois de um tempo, 2 dias depois, eu recebi um outro anúncio dela, e aquele anúncio foi forte, e eu converti. Não foi porque eu não queria ir participar do evento, foi porque não me convenceu, não me chamou numa dor. Mas o segundo me chamou. Então é por isso que você precisa fazer cada vez mais anúncios, cada vez especificados em uma determinada dor, porque uma vai pegar as pessoas. Então você precisa se planejar quanto a isso também. Certo tipo de planejamento. E além disso, saber quando você vai gravar. Gravação de anúncio, gente, é uma etapa absurda e estressante e que eu vejo sempre gente fazendo em cima da hora. Deixando noite sem dormir, porque esperou ficar na pressão, esperou ficar em cima da hora, e o anúncio vai sair, desculpa a palavra, cagado. Por quê? Não vai sair da forma que você planejou, você já está cansado, saturado, aí vai sair um errinho, deixa, já tô cansado, e vai relevando. Aquele deixa que você falou vai prejudicar. Então, assim, é preciso designar uma etapa do seu planejamento, um conjunto de dias que você vai ficar especificamente concentrado em escrever os roteiros. É preciso escrever roteiro até para anúncio. Tem gente que vai falando na hora ali que vai vindo na cabeça, isso é horrível. Escreva o roteiro, acerte ali minuciosamente a estrutura da persona e saiba designar os dias que você vai gravar. Eu recomendo umas 2 semanas de gravação aí, no mínimo. Porque sempre dá coisa de errado. Quando a gente entra falando aqui de gatilhos, de formas de captar a atenção, você não faz isso de qualquer jeito. Por isso mesmo que você planeja, né? E aí se você deixa na hora de gravar, que é a hora de execução, em cima da hora, você pode ter feito o roteiro que for. Pode ter feito o melhor roteiro, ter planejado o melhor gatilho, mas você na hora de executar não vai executar da maneira certa. E, exatamente, igual você falou, anúncio é curtinho, né? Um vídeo curto, acho até interessante a gente colocar isso aí, o tempo de um anúncio. Mas e também a quantidade de anúncio é grande, né? Você tem que fazer muito anúncio. Então, exatamente, se for somando ali é um trabalhão, por isso que tem que ter esse planejamento. Mas, já que a gente entrou nessa, como é que é? Você falou de 21 anúncios. Quanto é 21 mesmo? Quanto faz? Quantos anúncios faz? Qual o tempo dos anúncios? Varia bastante? Ou é sempre uma média? Rapaz, geralmente, eu até falei no mínimo 20, 21 anúncios, porque é o mínimo mesmo, não tem um número certo. Mas tente fazer, não siga números. Eu sempre sou contra seguir números, porque você fica se baseando em uma quantidade e esquece da qualidade. Tente fazer pelo menos, você que já viu meus vídeos de persona, que eu já falei várias vezes no canal, tenta olhar onde eu ensino sobre a persona, que é no vídeo 004, que eu falo, faz 10 desejos, 10 problemas, 10 medos. Cara, se você pegar 5 desejos ali para fazer um anúncio para cada um, 5 problemas, 5 medos, 5 soluções, cara, já deu mais de 25 anúncios ali. Fácil. E você consegue, você é expert, você sabe falar sobre aquilo. Então, faça o máximo possível, por isso que não deixe em cima da hora. E a outra coisa é que, quando você faz vários anúncios, você também pode se safar de algum problema. Agora, um pouco mais técnico em relação ao tráfego, você pode se safar de um problema, porque lá na hora de você fazer, você pode ter problema com a sua página, não está convertendo tanto, você tem que mudar. Você pode ter problema com o seu público, talvez não está tão grande assim, por questão de verba que você não testou ainda, enfim. Pode ter problema com a sua verba que está um pouquinho limitada, tudo bem, e com o anúncio. Você eliminando essa etapa de problema, você resta menos problemas para você resolver. Se souber, meus anúncios não estão ruins, estão convertendo muito bem. Alguma coisa está acontecendo e eu consigo identificar meus problemas melhor lá no gerenciador. E além disso, o que acontece? Esse planejamento é importante porque quem está começando agora, geralmente não começa muito no Google Ads. É uma especulação assim pelo que eu convivo. Geralmente faz só no Face, por ser mais barato. E aí ela fica no Face. Mas quando à medida que ela vai crescendo, ela vai ter que pensar em anúncios para YouTube, pensar em anúncios para a rede de pesquisa, pensar em anúncios para colocar em sites, aqueles bannerzinhos que ficam chatinho do lado do site e tal. Aqueles 5 segundos antes de vídeo do YouTube. Pensar naqueles anúncios para stories, para feed.
Então, para carrossel também de imagens e vídeo, então precisa pensar em todas as estruturas. Aí que vem a loucura, que aí se você não tiver um tempo necessário tirado para isso, vai ferrar. E assim, para Instagram, vou falar até agora os tempos necessários, assim, que as pessoas se perdem muito. Para Instagram, você é indicado que os anúncios para feed vão até 2 minutos, né? Vídeo, no caso. Porque é o tempo que a plataforma permite para feed. Para stories, é recomendado que seja anúncios de até 45 segundos. Só que o que eu vejo muito, é um anúncio no stories, né? O stories ele é vertical. Vou usar meu mouse aqui como exemplo para vocês. Story é vertical e eu vejo anúncios na horizontal lá. Beleza, tem uma barra preta aqui em cima e aqui embaixo. Pode ser que o anúncio converta? Pode. Mas você já vê, ele já dá aquela agonia da responsividade, que é a forma com que você usa a plataforma, né? A dinâmica da plataforma. Você já vê que essa pessoa não se preocupou com isso. Então, é preciso também lidar com isso. Existem também anúncios dos stories que passam desses 45 segundos, tá? Não é o mínimo. Ele pode passar. Só que aí você precisa, para continuar assistindo, você só assiste 45 segundos, que são os 3 stories, 15 segundos cada um. Para você continuar assistindo, você precisa clicar lá em continuar assistindo, uma letra pequenininha que tem no canto superior direito da tela. Beleza, tem gente que não sabe disso, aí você vai perder o seu anúncio por causa disso. Então, para segurança, porque você não conhece a sua audiência, não conhece o nível de relação dela com a internet, para segurança eu prefiro ficar só nos 45 segundos, que é uma garantia que ela vai pelo menos ver até o final. Para YouTube não, para YouTube não tem limite, é assim, pô, ninguém vai usar um anúncio de 10 minutos, né? Então, faça o anúncio, foca ali nos 2 minutos, que é interessante, 1 minuto, e saiba trabalhar aquelas 3 etapas que eu falei, captura, ancoragem, chamada. Na questão da responsividade, eu acho que é aí que entra o bom planejamento, né? O bom planejador. Porque, poxa, se você sabe que o story a galera vê na vertical. Poxa, você tem outras plataformas que disponibilizam vídeos na horizontal. Então usa tudo que tem à sua disposição. O YouTube é horizontal, o Stories é vertical, o feed é meio quadradinho, né? Então, pô, usa tudo a seu favor. Você pode se planejar, fazer cada um de um jeito. Olha quantos anúncios tem que fazer, né? Pô, não tem nem quantidade certa. E eu acho que até a gente pode entrar nesse assunto, questão do conteúdo. Você falou, tipo, pega cada ponto ali de objeção, lá da construção da sua persona, né? Eu faço um anúncio para cada ponto, eu pego um geral para fazer meus anúncios, ou vario realmente nesses pontos da persona. O que eu faço para abordar o conteúdo nos meus anúncios? No caso, eu geralmente indico você utilizar a persona para identificar como você pode chamar a atenção dela, da pessoa. E é claro, dentro de um tópicozinho da persona, eu particularmente consigo tirar uns 3 ali. Mas se você não conseguir, tira um só de cada tópicozinho e vai. Mas assim, o conteúdo em si, você já tem que ter conhecido a sua audiência, o que ela gosta de ouvir, o que pega ela, o que não pega. Como você pode ver isso? Simplesmente, uma métrica seria olhar os seus vídeos. Você produzir um conteúdo, por exemplo, vou falar da minha audiência aqui. Produzir um conteúdo falando sobre raiz, como fazer um raiz. Depois eu produzir um conteúdo sobre como perder a timidez. Tudo isso relaciona ao que eu falo. Só que se eu vi lá, perder a timidez foi muito mais visto, muito mais comentado. Então se eu falar mais disso do que de raiz, tem mais chance da minha audiência converter. Então é questão de estratégia. Saber analisar as métricas do seu conteúdo, sei lá, tanto de feed, de um Nutella que você posta, que se deu sucesso, ou um carrossel que você fez, do nada explodiu. Por quê? Um Reels também, por que explodiu? Vou estudar sobre isso. Vou tentar especular. Nunca é certeza, tá, gente? Mas tenta especular. Por que isso? Esse aqui era parecido. O que era diferente? Qual que foi de diferente que trouxe ele, assim, uma métrica absurda que eu queria? Vou usar isso nos meus anúncios. Então, isso é importante também na fase de planejamento. Você saber estudar o que você produziu, saber ali o que dá bom, o que dá ruim, e trazer isso à produção de anúncios. Claro, estudando a persona sempre e aplicando aí na persona. Agora, assim, um dos erros mais cruciais, assim, que eu vejo que passou da hora de consertar, gente, porque é absurdo, é na fase da execução. O que eu vejo, assim, mais esdrúxulo, como é que fala a palavra? Esdrúxulo.
O que eu vejo mais de esdrúxulo assim na internet é as pessoas falando como se estivesse engessada assim em frente à câmera, sabe? Parece que tem alguém apontando uma arma ali pra ela na frente dela, ela tem que falar: eu vou convidar vocês pro evento tal, vai acontecer tal dia. Então não deixe de participar. Pô, eu até fiz, eu lembro que eu fiz, eu poderia ter salvo, eu acho que eu vou deixar nos meus destaques. Eu fiz um exemplo disso nos meus stories. Eu até botei pra galera votar. Eu fiz um anúncio de propósito, assim, meio que engessado, imitando essas pessoas que têm essa dificuldade com a câmera. E fiz um anúncio mais inovador, assim, mais criativo. E botei os dois lá nos stories. E aí falei, galera, qual foi que você converteria? Todo mundo votou no segundo, que era o que eu fiz mais elaborado. E o que foi cada um deles? Eu fui, sentei na minha cama, peguei o celular, falei, vou ensinar vocês você tem timidez em frente às câmeras? Você se sente acuado e não consegue gravar um vídeo sequer? Se inscreva então no evento tal. Basicamente isso. Aí o outro foi o seguinte, eu atuando, no caso, eu não falava nada no anúncio. Você percebe agora que o anúncio em si, você talvez não precisa nem falar. Vou citar até um exemplo depois. Mas eu estava falando nada, eu estava gesticulando, né? Eu tinha gravado um áudio. Olha o que eu fiz, olha o passo a passo. Se você quiser copiar, copie. Modele esse anúncio, porque dá certo. Eu peguei, falei, qual é o problema da minha persona? Ela não consegue produzir um roteiro. Beleza. Vou digitar aqui, você não... E aí, Diogo, tudo bem? Como se estivesse conversando comigo mesmo. E aí, Diogo, tudo bem? Aí eu acenava pra câmera e tal. Você também sente dificuldade pra... Não, na verdade foi o seguinte. Volta. Corta. E aí, Diogo, tudo bem? O que você tá fazendo aí? Aí eu ficava assim, meio chateado. Já sei. Você tá escrevendo anúncio e não tá conseguindo escrever, né? Aí eu concordava. Né? Isso na minha mente, eu já tava escrevendo. E aí eu falava, mas não se preocupe, isso aqui é um problema que você pode resolver assim, assim, assim. Isso eu vou ensinar na semana tal. Aí eu ficava alegre, assim. Então tudo, eu escrevi um roteiro, gravei um áudio e dei play aqui no meu computador e fui atuando, de acordo com o que eu falava, com a câmera gravando. Pronto, juntei o áudio do que eu tinha gravado com a câmera, acabou. Simples o anúncio, e converte. Anúncio simples que converte. Outro anúncio simples que não teve nenhuma fala, que eu também vi, que foi justamente um nicho que ajuda mães, né, a terem um relacionamento não, que ajuda mães a cuidar melhor dos filhos, assim, que evitar choro durante a noite, aquela dor de cabeça que os pais sempre têm. O que era o anúncio? Tava de noite, umas 3 da manhã, até o relógio mostrando, aí o bebê começa a chorar de fundo, um choro muito alto. Aí a mãe abre o olho toda meio sonolenta, levanta e fica com o bebê um tempão balançando assim em frente a uma janela e mostra ela bem cansada. Teve alguma fala? Não. E a pessoa que fez esse anúncio falou que converteu muito. Nem aparece o expert. Não aparece expert, não aparece nada. É impressionante. Por quê? Simplesmente ele pegou na dor. Qual a maior dor da audiência dele? Essa. Claro que ia converter muito. E, poxa, às vezes você pega uma dor e assim, só essa dor não resume o meu produto inteiro. Mas, pô, se a pessoa foi captada por aquela dor e ela chega e vê um negócio muito maior, ela vai ficar impressionada, pô. Vai. É até melhor. E eu acho que assim, é legal, as pessoas falam, não tem autoridade e tal. Sim, de fato, a autoridade é um gatilho legal, mas, poxa, se ajuda, né? Você deu um exemplo ali daquele anúncio engessado. Como é que uma pessoa que está falando, no exemplo que você deu, por exemplo, de perder a timidez, de ser mais contraído em frente às câmeras, todo engessado? Isso, a não ser que esteja satirizando, você mostra que você não tem realmente autoridade nenhuma, porque nem você que está se propondo a ensinar está sendo descontraído em frente às câmeras. Então, eu acho que é uma coisa muito legal que a gente pode pegar do livro que a gente está lendo, que as pessoas percebem quando há incoerência entre a comunicação verbal e a não verbal, né? Principalmente as mulheres. Então, se a pessoa vê você propondo ali alguma coisa, só que sua linguagem corporal não está coerente, a pessoa já vai sair fora. E uma dica que eu dou também para essas pessoas que são engessadas, vou falar com vocês agora. Não é culpa de vocês, mas você também não pode aceitar o fato. Você precisa mudar, querer mudar. Onde eu estou ensinando diversos vídeos aqui, já falei muito sobre isso. Um primeiro passo para essa mudança é saber reconhecer o problema. Eu sou tímido de frente às câmeras? Sou? Beleza, o que eu posso fazer? E a primeira dica para você é: você pegue a câmera
e fica conversando com ela, nem gravando, fica conversando. Você é apenas uma câmera, você é apenas um celular, eu não tenho medo de você, tal. Pode parecer ridículo, mas não é. O que eu indiquei uma vez, eu tava até falando com uma expert que eu lanço, que ela tava falando, nossa, eu falo muito bem, eu olhei pra câmera, eu travei. Eu dei uma dica pra ela. Na hora que ela terminou de gravar o vídeo, ela falou, cara, eu achei que essa dica era ridícula, mas eu tô muito confortável agora. E que dica foi essa? Eu falei, dê um nome pra sua câmera. Ela, na hora que eu falei, ela falou, o quê? Como assim? Tá ficando doidão? Não, dê um nome pra sua câmera. Aí, porque quando você dá um nome pra sua câmera, você personifica ela. Quando você personifica, ela, vamos dizer assim, suponha que você está conversando com um amigo. Você conversa tímido, um amigo mesmo, aquele bem próximo, você se solta de frente dele. Por mais que você seja uma pessoa tímida, você não fala retraído pra dentro. Você fala assim, ah, beleza, assim, assim. Pode chegar uma pessoa que você não conhece, você pode se retrair, porque você é tímido. Mas com seu amigo, não. Torne sua câmera sua amiga. Dê um nome pra ela. Pode parecer absurdo até o momento que você tentar. Tenta e me diz. E outra coisa também é, isso aqui eu vou cansar de falar, e isso aqui as pessoas vão cansarem de não executar. Treino, treino e treino. Vai de frente ao espelho e treina. Porque isso é importantíssimo. Você acha que todo mundo que vamos dizer assim, se envolto em frente às câmeras nasceu assim? Não. Ela simplesmente pode ter uma propensão a ser mais desenvolta, a ser mais extrovertida, mas não é só isso. Ela treinou. O fato dela treinar, além de que teve muitos experts que já eram tímidos, que treinaram, melhoraram. E outra coisa também é você ajustar a sua linguagem corporal, porque ela fala mais do que o que sai da sua boca. Exatamente isso, porque você Cara, falar aqui... Ah, vai falar. não, conclui. Não, eu tava falando que se você falar bem retraído, você pode falar a coisa mais fascinante do mundo. Se a pessoa perceber que você tá ali tímido, sua energia tá baixa, tudo seu tá acuado, elas vão perceber e vão arrastar pra cima ou passar, pular o anúncio, porque a coisa mais fácil que elas vão fazer é pular, do que ficar te ouvindo com a linguagem que não representa o que você tá falando. Uma coisa que eu nem te falei no nosso resumo de livro, que estava falando que a linguagem corporal é uma linguagem como qualquer outra. Quando você vai aprender inglês, você fica treinando inglês. Isso é muito verdade, porque um dos exercícios mais bacanas que eu faço de inglês é ficar falando sozinho comigo mesmo em inglês. Sei lá, sozinho. Tô fazendo almoço e pensando em... Isso, cara, é prática. Tipo, pode... Eu não vou ganhar um vocabulário novo e tal, mas eu vou me habituar um pouco com pensar em inglês. E a linguagem corporal é assim também, você treina, você vai se habituando a analisar a linguagem. E em frente às câmeras é a mesma coisa, você vai se habituando a falar em frente às câmeras, é tudo treino. Não existe, sou tímido, vou morrer tímido, só se quiser. E uma coisa que eu vi uma vez é que a linguagem corporal, ela molda o seu comportamento. Você pode se sentir tímido de frente às câmeras, mas se você fizer a linguagem correta, postura para trás, ereta aqui e tal, com as mãos assim na linha do peito, isso são dicas, mas não são afirmações, só isso que é certo. Eu tô falando dicas que dão certo, né? A mão ali na linha do peito, o queixo levantado, falando, expressando, gesticulação facial, tudo isso, você pode estar tímido, mas automaticamente você vai deixar de ficar ali naquele momento ali, não para sempre, é naquele momento pontual, porque a sua linguagem está te dizendo outra coisa. Agora, você pode estar falando uma coisa muito fascinante, que você está querendo falar muito, sabe falar, mas sua linguagem corporal está dizendo outra coisa, vai representar outra coisa para a pessoa e ela não vai converter. Simplesmente assim. Então, ajuste a linguagem. Se você não sabe como é que você está em frente à câmera, vai no espelho e fica treinando um tempão. Se eu fizer assim, então é só lembrar que de frente à câmera, de frente ao espelho, eu estou bem assim, então vou ficar bem assim. E vai, não fica duro ali, engessado, só parado aqui. Se movimenta, faz alguma coisa. Como se estivesse falando com um amigo. Imagine o rosto do seu amigo ali e converse. Uma estratégia que eu até achei bacana que eu vi esses dias, mas você precisa de um amigo. É você deixar um amigo por trás. Eu já vi até grandes players fazendo isso. Um amigo por trás das câmeras e ele falava: o que você ensina? Ele, eu ensino isso, isso, isso. Mas e se eu tiver essa dificuldade? Você pode resolver assim, assim, assim. Aí, tá, mas tem uma forma melhor? Você pode ir se inscrever no meu evento, tal, tal, tal. A pessoa era tímida, ela se destravou ali, porque era simplesmente conversando com um amigo. Você pode testar isso em casa. Então, são detalhes ali, são estratégias que você pode adotar para que você vá perdendo isso aos poucos. Isso não vai ficar com você para sempre.
Eu sei que a época de gravação é época estressante, tem gente que odeia, prefere muito ficar fazendo live só, ou até gravando vídeo. Mas assim, a câmera é a mesma. O que está mudando ali é que você tem um roteiro pré-determinado a falar aquilo. Mas não fica tanto preso assim. Você sabe o que falar. Então você só dinamiza as palavras. Escreve um roteiro, pega a ideia dele e transforma nas suas palavras. Por mais que você que tenha escrito, sempre você vai mudar uma coisinha, nunca vai sair igual. Agora, só para fechar, para a gente também não se alongar muito nisso, porque eu acho que esse tema merece um recast também. O que a gente transmite também é comunicação. A pessoa capta o que a gente transmite no nosso não verbal. Na verdade, é inclusive a maior parte. A palavra pela palavra mesmo é 7% da comunicação. O restante entra na entonação e a maior parte que é o não verbal mesmo, a linguagem corporal. Então, você pode achar que você fazendo, estufando o peito e falando, pode achar que está se enganando ali, que tá só é um exercício bobo, mas você está transmitindo para a pessoa aquela confiança, ela vai entender aquela confiança. E associado ao que você está falando, isso é o sucesso. Joe, a gente deu vários exemplos de anúncios simples, né? Mas às vezes as pessoas acham que tem que fazer uma coisa cinematográfica, né? Uma superprodução, e que é chato fazer só gravando com a câmera, que é simples, mas a gente sabe que não é. O que responde para essa galera que acha que tem que fazer uma superprodução no anúncio? Olha, para você que quer fazer uma superprodução e pode fazer uma superprodução, faça, é muito bom. Mas para a maioria, que eu sei, que eu trabalho com vários que não conseguem fazer isso, não se limite a isso. Você pode fazer um anúncio simples que converte. Demos vários exemplos aqui. Trecho de palestra se você é palestrante. Você pode fazer justamente conversando com um amigo. Eu já vi gente dublando, por exemplo, a pessoa só mexia a boca e alguém falava do outro lado por ela. E era tipo o marido dela, ou a mulher dele que estava falando, dublando. Isso ficou engraçado, a pessoa ficou presa naquilo. Anúncio simples, sentado, conversando. Tipo, você precisa chamar a atenção, conhecer a sua persona. Outra coisa que você também tem que se atentar a muito, que a gente nem comentou até agora, mas assim, não pode passar despercebido. Os detalhes do seu anúncio. Se eu estou aqui agora gravando, eu preciso ter uma iluminação adequada. Eu não vou gravar um anúncio escuro, um anúncio onde eu estou na praia, batendo vento pra caramba no meu microfone e ninguém está me ouvindo. Não posso gravar assim. Eu preciso gravar em um local que eu tenho segurança que o áudio vai ficar legal, que a iluminação vai ficar legal. E também eu preciso ajustar tudo que a gente falou. Gesticulação, a fala, a velocidade da fala. Tem gente que fala acaba ficando muito lento. Isso, se você ouvir um anúncio muito lento, eu durmo. Então, seja dinâmico. Ou trabalha nos cortes na edição. Se você não quiser editar, seja dinâmico. Já passei. No meu vídeo Raiz 005 eu ensino exercícios que você pode fazer para você melhorar na sua dicção e melhorar seus anúncios. É incrível, eu recomendo muito assistir, viu? Exatamente, porque ali eu fiz na prática com vocês quais são os exercícios, não apenas falei. E eu já tive, até nesse exato momento que eu tô gravando esse episódio aqui, já tive pessoas falando que testaram o antes e depois e me mandaram um vídeo, o antes e depois de fazer os exercícios, para um anúncio. E deu super certo, a pessoa te travou 100%. Dito isso, eu acho que a gente falou bastante, né, de anúncio, falou como é que faz, falou os erros, falou um pouco da técnica. Como é que a gente conclui então a resposta dessa pergunta? Como fazer um anúncio simples que converte? É hora do show agora, vai lá. Vamos lá, primeira etapa. Vamos pegar tudo agora, aproveitar e fazer um resumão aqui, loucão. Resumão. Primeira etapa, se planeje. Marque uma data para o seu lançamento, uma data que você consiga fazer as coisas, não vai se acumular de coisas só porque você quer fazer naquela data. Coloque uma data confortável para você, planeje os dias de gravação, planeje os dias de escrever o roteiro e faça. Na hora da gravação, se atente às responsividades das plataformas. Fala, ó, esse anúncio aqui, ele vai durar para stories? Beleza. Então preciso escrever ele mais curtinho para falar em 45 segundos. Vou treinar ele antes para ver se realmente dá 45 segundos. O outro é para feed? Beleza, pode ficar mais confortável em falar. Você que não consegue falar tudo de vez, fica com um roteirozinho aqui, lê, fala uma parte, desenvolta,
volta, lê outra parte e vai usando isso na edição, não tem problema. Você que tem palestras gravadas, tira esses trechinhos e coloca, faz esse teste. E outra coisa também é que você tem que se atentar a como você fala na sua audiência, como você fala no seu anúncio. Você tem que direcionar sempre ao estudo da persona, para você captar a atenção da pessoa, fazer essa ancoragem e convidar para o seu evento. E além disso, você precisa fazer anúncios que realmente... Dá pra ouvir daí? É um pássaro isso? É uma maritaca do caralho. Vou falar mesmo assim. E além disso, você precisa fazer anúncios que vão de encontro com a sua persona e que sejam simples. Você pode fazer anúncios simples em casa, numa varanda, no seu quarto, mas que fuja do comum. Sempre busque fugir do comum, mas sempre atingindo a sua persona. Não precisa ser, tipo, sei lá, um anúncio mirabolante que precisa de vários ângulos de câmera, encenação, tudo. Se você souber, já for craque nisso, show de bola, faz. Mas não fique se tentando a isso. É legal falar que, assim, que a gente fala fugir do comum, também não é pra inventar moda. É só ser criativo, sabe? A execução mesmo pode ser simples, mas é só ter uma pitadinha de criatividade. Para essa criatividade, eu dou uma dica aqui para vocês. Vocês que ainda não conhecem, digita no Google Biblioteca de Anúncios do Facebook. Lá vai aparecer o primeiro link, você clica e lá vai ter uma barrinha onde você vai clicar e vai digitar um nicho. Por exemplo, inglês, nutrição. E lá você vai ver diversos anúncios que as pessoas estão fazendo, que já foram até desativados ou que estão ativados ainda. E você pode ver, pô, gostei disso aqui, isso aqui é bom, vou modelar. Modelar não é errado, gente. Não é copiar, não é copiar palavra por palavra. Você vai apenas pegar uma ideia. Essa ideia é legal. Vou adaptar para minha realidade. Ali, anúncio pronto, você não precisa nem ter o trabalho de pensar. Então, não tem essas desculpas, gente. Você precisa saber estruturar a persona. Galera, nesse finalzinho do vídeo, minha câmera acabou dando um probleminha bem na hora que eu fui dar tchau pra vocês. Mas não ia deixar de postar o vídeo por causa disso, né? Tem um conteúdo muito bacana aí pra vocês, de muito valor e de muito aprendizado. Espero vocês na próxima edição do nosso Freecast. Compartilhe esse conteúdo com seus melhores amigos e experts. Até a próxima!